Bem-vindo ao mundo dos investimentos e hoje nós vamos falar do aumento do dólar. Por que o dólar está subindo tanto? Que show da Xuxa é esse? Esse ano de 2025 a estimativa é que o dólar vai bater 7 dólares. Tem gente abusando, achando que vai até mais. Vamos ver, de repente vai que até cai um pouquinho, né? A gente não sabe quais são as manobras que o Banco Central vai tomar aí para que reduza o preço do dólar. É claro que quando as manobras elas não são muito orgânicas, elas acabam prejudicando a população em outras situações, tá? Às vezes tu pensa que o problema é só o dólar, mas não é só isso, e a gente vai falar sobre isso até o final desse vídeo. Fique com a gente, mas primeiro se inscreve no canal, ativa o sininho de todas as notificações, deixe seu comentário aí sobre o que você gostaria de ver aqui nesse canal, e hoje vai ser mais uma aula aí sobre economia, sobre mercado financeiro, para que vocês aprendam e entendam por que existem essas altas do dólar e como que isso influencia a nossa vida aqui no Brasil, tanto para quem investe quanto para quem não investe, tá bom? Então vamos começar. O investimento de dólar, né? Os investidores, quando eles vão investir em algum país, não necessariamente eles estão investindo lá, abrindo uma empresa ou comprando ações de uma empresa. Às vezes eles investem diretamente no Tesouro Direto, ou seja, eles trazem dinheiro e emprestam dinheiro para o governo. O Tesouro Direto é isso, eles emprestam dinheiro para o governo. Então o governo oferece uma taxa de juros ao ano para que eles possam pagar esses investidores. Então a pessoa vem lá, sei lá, com 100 milhões de dólares, né, $1 milhão, e vai emprestando para o nosso governo, e o nosso governo vai pagar para eles essa taxa mensal, mas que ela compete a tantos % ao ano, tá? E os investidores, eles querem ter a segurança de que eles vão receber esse dinheiro de volta, tá? Eles querem receber esse dinheiro de volta. É a chamada taxa Selic, tá? Só que quando o governo é um governo gastão, é um governo que gasta mais do que ele arrecada, isso faz com que os investidores fiquem desconfiados. Eles não querem tomar um calote, eles pensam, pô, esse governo está gastando demais, a dívida do governo está aumentando, e se a dívida está aumentando, como que ele vai pagar os investidores? Para e pensa, se você vai emprestar o dinheiro para alguém, aí você sabe que essa pessoa está devendo já a muitas outras pessoas, a dívida dela está enorme, você emprestaria o dinheiro para essa pessoa? Ou você emprestaria dinheiro para uma pessoa que você sabe que ela é boa pagadora, de que ela está realmente pegando um dinheiro porque ela quer fazer um investimento que vai ter um retorno lá na frente, não é uma pessoa que pega o dinheiro emprestado só para gastar, né? Ela pega um dinheiro emprestado porque ela está fazendo um investimento lá na frente, esse investimento vai ter retorno. Ou então essa pessoa às vezes pega dinheiro emprestado, mas ela paga certinho, ela não tem nenhuma dívida e você sabe que é assim, aí você coloca uns juros e você sabe que ela vai pagar esses juros. É para esse tipo de pessoa que você emprestaria, né? Da mesma forma, os investidores pensam assim, ninguém vai botar o dinheiro deles na mão de uma outra pessoa para perder. Agora, o país, ele faz o aumento da sua dívida maior do que aquilo que ele arrecada, os investidores ficam com medo. Assim, como é que esse cara vai me pagar? A dívida hoje já está em não sei quantos trilhões aí, acho que é 9 trilhões de reais. Como que o governo vai pagar? Né? Então as pessoas ficam realmente com receio e aí começam a retirar o dinheiro do país, aí vai investir em outro país, vai investir na Argentina, por exemplo, que eles estão vendo realmente uma solidez lá, de que realmente a Argentina vai conseguir pagar os juros que eles estão se comprometendo, bem como outros países, tá? É isso que acontece, e isso faz com que o real desvalorize, né? Você imagina, quem vem para cá investir aqui, coloca dólar aqui, tá? Então, frente ao dólar, o real vai ganhando valor, afinal de contas a pessoa está vindo para cá investir na nossa moeda, tá? Então, frente ao dólar, o real ganha valor. Agora, quando eles tiram o dólar daqui, eles começam a vender o quê? Os títulos em reais. E aí o real começa a perder o valor. É assim que funciona. Pode ver que o real desvalorizou aqui, frente ao dólar, mas em outras moedas não. Em outras moedas essa inflação não aconteceu, né? Essa diferença de valor não aconteceu, tá? Então isso varia exatamente disso, de quanto se está comprando e quanto se está vendendo de dólar. Por isso que o Banco Central, quando acontece um aumento de dólar, ele vai lá e começa a vender dólar, para que dê uma desvalorizada na moeda e o real volte a subir de novo, tá bom? Mas isso não dá para fazer sempre, você não pode jogar todo o que você tem para vender e fazer isso principalmente a cada vez que alguém fala alguma besteira aí na mídia, né? Isso é uma coisa que se faz num recurso de emergência quando realmente algo sério aconteceu, tá? Agora, quais são as soluções, né? Geralmente o que o Banco Central faz além de vender o dólar? Ele aumenta a taxa de juros. Quando aumenta a taxa de juros, ele atrai investidores. Os investidores pensam, opa, investir é uma boa, porque a taxa de juros é grande, então eu vou conseguir um lucro legal. Só que tem um problema. Quando o país gasta muito, como é o caso do que o nosso está fazendo agora, e eu não estou falando de gastos com investimentos, tá? Presta atenção, não é gastos com investimento, não é gasto com o país, com a sociedade. São gastos esdrúxulos, gastos que não tem necessidade. É gastar com festança, vamos dizer assim. Imagina
O camarada que está pedindo dinheiro emprestado para você, ele está gastando com cerveja, está gastando com festança, com bobagem, tá? Ele não está nem gastando com a casa dele, ele está gastando só com bobagem. É assim que o Brasil está sendo visto lá fora pelos investidores, tá? Alguém que está gastando com bobagem, tá? Por mais que você pense que eles estão cortando ali algumas despesas, quando cortam da educação, cortaram dos benefícios sociais, né? Cortaram da saúde e cortaram de várias outras coisas. Então estão gastando com o quê? A questão é, estão gastando com o quê? Porque continuam os gastos muito altos, sendo que já cortaram de tudo aquilo que é importante. O investidor vê isso. Ele sabe que o país está cortando gastos com coisas que são importantes para o país, mas o gasto continua alto. Então é exatamente aquilo, é aquele camarada beberrão que gasta tudo com festança, que vai gastar tudo com drogas, entendeu? E tá pedindo dinheiro emprestado para você. Quem é o doido de emprestar dinheiro para uma pessoa assim? Ninguém. Então os investidores também não querem emprestar para esse país, porque esse país está sendo visto dessa forma. Então o que o país faz? Ele aumenta a taxa de juros. Então você imagina, esse cara que gosta de gastar com festança chega para você e fala assim, não, olha só, fala o seguinte, você me presta dinheiro e eu te pago aí 60% de juros. É tentador, né? Você ganhar 60% em um mês. Só que qual é a garantia que você tem que essa pessoa vai te pagar? Ele já deve a todo mundo. Gasta com besteira. É a mesma coisa ao país. Os investidores, eles estão com medo de tomar calote. Então eles estão aumentando a taxa de juros e mesmo assim isso não está atraindo investidores. Já se falou em chegar a 17% da taxa de juros Selic esse ano, de 2025. Não sabemos se é verdade, mas sim, especula-se, né? Especulação todo mundo pode fazer, mas não deixa de ser especulação. Mas já pensou? Já está em 12,5%. E mesmo assim os investidores não estão querendo colocar dinheiro aqui, porque sabe que tem um risco grande de calote. É aquela história que eu falo para vocês, investimento, de qualquer tipo de investimento, não é seguro, não existe segurança em investimento. Existem maiores riscos e menos riscos. É claro que todo mundo fala assim, poxa, eu vou investir no país, dificilmente o país vai quebrar. O Brasil dificilmente vai quebrar, realmente, dificilmente vai quebrar mesmo. É um dos investimentos mais seguros, é você investir ali no Tesouro Direto, tá? Mas pode acontecer. A Venezuela quebrou, a Argentina quebrou. Já teve ocasiões no Brasil em que teve mais de 2.000% de aumento de inflação. Então o país pode quebrar sim, tá? Dependendo das decisões que o país tomar, pode quebrar o país. Os gastos fazem com que quebre o país. Você gastar mais do que arrecada, quebra o país. E olha que impressionante, nunca se arrecadou tanto nesse país. Os impostos só aumentaram, não só aumentaram o valor, foram criados novos impostos. Está sendo criado novos impostos todos os dias. E mais imposto está chegando. Agora vão botar imposto no seu cachorro, no seu gato. Tá? Eles estão começando a querer que você faça o cadastro do cachorro, do gato, com os dados do bicho, com os dados seus dados. Tá? Estão querendo botar os seus dados ali cadastrados num chipzinho, que se você abandonar o bicho, eles vão atrás de você. Porque em breve eles vão botar uma taxinha para você pagar de imposto. Tá? Então acontece, você tem imposto em tudo. E como é que está aumentando o imposto? E a dívida continua sendo maior, e os gastos continuam sendo maior. Isso não faz o menor sentido, tá? Então isso faz com que, sim, o país pode chegar a um ponto de quebrar, com certeza. Eu não acho que vai acontecer, sinceramente, eu não acho. Eu sou bem esperançoso, eu não acho que vai acontecer isso, mas os investidores não botariam dinheiro aqui. Estão errados? Não estão protegendo deles. Investimento é isso, o mundo capitalista é isso, é cada um correndo atrás do seu, tá? Agora, como é que isso nos afeta, né? Às vezes a pessoa pensa, tá, aumentando o dólar, tá? E o que isso tem a ver comigo? Eu ganho em real, eu ganho salário mínimo, vai mudar em nada. Só que quando aumenta o dólar, você tem que entender que o preço de tudo vai aumentar. Por quê? Porque muita coisa a gente importa. Matéria-prima para produzir alguns produtos aqui no Brasil a gente importa. Alguns produtos já são importados diretamente lá de fora para vender aqui. Então, se você tem que comprar em dólar, obviamente, se o dólar está mais caro, você vai gastar mais dinheiro para comprar aquilo. E aquilo vai chegar aqui e você vai ter que vender por um preço mais alto. Por exemplo, na Shopee, por exemplo, quando você compra alguma coisa, na AliExpress, agora por causa dos impostos, você já está tendo que vender mais caro. Consequentemente, você já está perdendo venda. Você está com dificuldade maior de vender do que tinha antes, porque os preços já não são mais tão bons como eram antes. Agora você imagina, aumentou o imposto e agora aumentou o dólar. Então você vai ter que comprar com uma taxa de dólar ainda um pouco maior, né, com o valor do dólar um pouco maior. E quando chegar aqui, ainda tem transporte. Então vamos supor, se você tem uma empresa onde você tem que trazer algum produto de fora, ou um produto de um outro estado, por exemplo, para cá, você vai pagar o quê? Vai pagar uma transportadora, porque não tem linha férrea nesse país. A linha férrea daqui em nada é a mesma coisa. Tudo era para ser transportado por trem, mas infelizmente deixaram tudo na conta de caminhão. E se o dólar aumentou o quê? Aumentou o combustível. Se o combustível aumentou, tu acha que quem vai pagar esse combustível? O caminhoneiro vai botar esse valor do combustível em cima do frete. O frete, por sua vez, vai encarecer o produto. O patrão, o dono do produto agora, o dono da loja que vai vender o produto, vai colocar esse valor no preço do produto. E no final quem vai pagar? É você, sou eu, quem está comprando. Entenda uma coisa.
Nunca quem sai no prejuízo é quem tem dinheiro. Nunca. Sempre vai ser o pobre, sempre vai ser o consumidor que vai pagar pelo imposto, que vai pagar pela alta do dólar, que vai pagar pela alta do combustível. É sempre, sempre, sempre o de cima ele vai conseguir repassar a taxa para quem está embaixo. O que acontece com quem é empresário, né? Com quem tem mais dinheiro nesse sentido, né? Porque prejudica ele também. Só que não tanto. O que acontece é que ele vai perder um pouco de venda, vai enfraquecer as vendas, tá? Realmente, se o produto fica mais caro, as pessoas compram menos, é normal. E ele vai ter que dar um jeito aí de conseguir pagar as contas deles, reduzindo o lucro dele no final do mês, tá? Pequenos empresários podem até quebrar por causa disso, porque não tem um lucro grande. Às vezes o cara lucra, 3, 4, 5 mil no mês, porque é um pequeno empresário, é um microempresário. Mas os empresários grandes, eles só vão ter que apertar um pouquinho, deixar de fazer algumas viagens para Disney no ano, e eles vão passar por isso, porque depois vai melhorar, o dólar talvez volte a baixar, a inflação volte a baixar, talvez as coisas melhorem, mas tu acha que os preços vão baixar? Muito dificilmente. Se baixar, baixa muito pouco. Toda vez que aumentou o preço, quando voltou a economia a dar uma melhorada, ele reduziu muito pouco, tá? Reduziu muito pouco. Você vê que o café nunca mais voltou a ser 7, 8 reais ali, como foi há uns anos atrás, tá? Ele aumentou, foi para 20 e pouco, aí volta para 18, 15 e volta para cima de novo. Nunca vai baixar disso. E provavelmente agora, dificilmente vai chegar a esse valor de novo. Então, no fim das contas, quando o dólar aumenta, é você, sou eu, quem pagamos a conta, tá? Quando o governo gasta demais, nós pagamos essa conta, tá? E quando o país quebrar, nós vamos pagar uma conta maior ainda, porque a gente não só não vai ter dinheiro para comprar, como a gente também não vai ter comida, tá? Não vai ter produto para poder comprar. É claro que eu não acredito que vai acontecer, realmente não acredito, mas pode sim acontecer, tá bom? Então, quando aumenta o dólar, isso afeta você e é dessa forma, tá? Porque os produtos que você traz de fora ficam mais caros e o Brasil importa muita coisa. A matéria-prima para produzir algumas coisas aqui também ficam mais caras, tá? E o Brasil importa muita matéria-prima e também o combustível aumenta e aí todos os outros produtos aumentam e é você que vai pagar no finalzinho, tá bom? É assim que funciona. Agora, as taxas de juros. Quando o país aumenta as taxas de juros, para tentar resolver esse problema, né, de o dólar não subir tanto, como é que isso nos afeta também? Porque isso nos afeta também. A economia do Brasil é afetada. Porque se a taxa está alta, as outras taxas de empréstimo também ficam altas. Então, se você vai fazer um empréstimo com a taxa alta, você já não faz. Você já pensa 2 vezes antes de fazer o empréstimo. Talvez um empréstimo que você iria investir no seu empreendimento. Talvez um empréstimo que você iria iniciar o seu empreendimento. Poxa, eu vou investir um dinheiro aqui, vou pegar um empréstimo e investir no negócio, porque é um negócio que vai dar bom. Aí você já não pega mais, porque a taxa está muito alta. A sua dívida vai ficar muito alta para você conseguir pagar, principalmente para quem está começando o negócio. Ou se você quer dar um upgrade no seu negócio, você precisa de um dinheiro para investir, mas a taxa está muito alta, não vai compensar. Isso faz com que? Isso faz com que você não invista, consequentemente, a economia que você poderia estar gerando para o país, você não vai gerar, e empregos também que você não vai gerar, tá? Vai estar deixando de gerar. Financiamento, se você vai fazer um financiamento, mas a taxa do seu financiamento está muito alta, você vai deixar de fazer um financiamento. Então isso faz com que o mercado imobiliário também enfraqueça, né? Ele dê uma esfriada. Então só isso, tá? Além do pessoal que está fazendo negócio ali com o mercado imobiliário, né? Que faz, que constrói, que vende, também tem aqueles investidores em FIIs, né? Que também acabam retirando o seu dinheiro dali e investindo em outro lugar. Enfim, de toda forma acaba prejudicando, tá? Então se você vai fazer um financiamento de um carro também, então as vendas de carro também diminuem porque as taxas estão muito altas. Tem muita gente, inclusive, aí do final do ano passado para cá, perdendo suas casas, né? As casas estão sendo leiloadas porque não estão conseguindo honrar com as suas dívidas, porque a taxa está muito alta, não consegue realmente fazer um pagamento, efetuar o pagamento com esse valor absurdo que está. Então aumentar as taxas, por mais que possa trazer investidores para o país, eles não necessariamente vão estar investindo em empresa aqui no Brasil produzindo emprego. O que vai acontecer é que vai ter menos produção de emprego, vai ter menos dinheiro rodando na economia, e se você tem menos dinheiro, você também tem menos compra. Tá? Se você não consegue fazer um empréstimo, se tudo está muito caro, você não vai para a rua comprar, você vai segurar o seu dinheiro o máximo que você puder. Então você dá uma boa esfriada na economia, o PIB ele vai ficar menor, tá? Então a sua produção ela é menor, a produção do país, tá? Então o país só perde com isso, só tende a perder com isso. Então tem que ter um equilíbrio, né? Ele não pode, a economia não pode estar aquecida demais, também não pode estar esfriada de menos, tá? O dólar não pode estar alto demais, também não pode estar de menos, tudo tem que ser bem equilibrado. E uma coisa influencia a outra. Por mais que aumentar uma taxa, você investir lá na taxa
com a taxa alta, pode atrair investidores, mas por outro lado, aqui dentro do país, as pessoas acabam deixando de investir, deixando de pegar empréstimo, deixando de fazer o dinheiro circular, exatamente por conta dessas taxas. Porém, se ele conseguir atrair investidores e o dólar der uma diminuída, pode fazer com que os preços diminuam e faça com que as pessoas passem a consumir um pouquinho mais. Mas com certeza, em questão de investimentos, vai ser prejudicial, tá? Para quem gosta de pegar empréstimo ou financiar alguma coisa, para poder dar um up no negócio, por exemplo, já não vai achar uma boa ideia fazer nesse momento, tá? Então muitas pessoas vão tirar o dinheiro dali e vão querer investir talvez em criptomoeda ou em alguma outra coisa que considere mais segura. Então é isso que acontece, gente, com o aumento do dólar. É por isso que o dólar está aumentando, porque o governo está gastando demais. E é isso que acontece quando o dólar aumenta. A gente paga conta de tudo que aumenta por conta das coisas que a gente compra em dólar. E quando aumenta as taxas para tentar resolver esse problema, faz com que a economia dê uma esfriada, porque poucas pessoas vão investir, poucas pessoas vão financiar. E isso vai dar uma quebrada aí na nossa produção. Tá? Então eu acredito que não vai conseguir nenhuma coisa nem outra, vai demorar um tempo até eles conseguirem estabilizar. Vamos ver esse ano qual vai ser a estratégia que eles vão usar para resolver esse problema, mas infelizmente as pessoas não estão com expectativas muito boas, tá? Porque a melhor solução seria diminuir os gastos. Essa seria a melhor solução, tá? Administrar de forma sensata. Você diminuir os gastos, gastar com aquilo que de fato é necessário e deixar com que o povo brasileiro consiga produzir o suficiente para poder arcar com os gastos e sobrar lá na conta, para que todo mundo que está de fora querendo investir aqui pense, opa, agora eles têm dinheiro para pagar. Essa é a solução. Então, se ficou alguma dúvida sobre isso, né, sobre a questão do aumento do dólar, vocês deixem aí no comentário, tá? Que eu faço questão de até de fazer outro vídeo para explicar. E também se ficou alguma dúvida sobre como isso nos afeta, né? Como é que o aumento do dólar e o aumento das taxas também podem nos afetar. Eu espero que vocês tenham entendido. Se entenderam, comentem também, fala, pô, gostei da explicação, ficou legal, agora eu começo a entender melhor as coisas. Vai ajudar bastante, gente, ajuda bastante. O feedback de vocês ajuda muito, eu leio os comentários de vocês, tá? Então vai ajudar demais para eu saber se eu estou indo na direção certa, se eu estou conseguindo explicar da maneira certa, porque a minha ideia é ajudar vocês a entenderem. Lembre-se que quando a gente entende tudo isso aqui, faz com que a gente consiga saber aonde a gente vai investir melhor. Por exemplo, agora que você sabe que o motivo pelo qual você está vendo que o dólar está aumentando, você consegue avaliar, será que ele vai aumentar mais? Será que vale a pena continuar investindo em dólar? Será que quando eu começar a investir em dólar ele vai cair? Então o que eu tenho que analisar? Bom, você vai analisar os gastos do governo. Você começa a ver o governo continua gastando? Os investidores continuam com dúvida se investe aqui ou não? Você sabe que você não vai botar investimento aqui no Brasil, você vai investir em criptomoeda, vai investir em dólar, tá? Você não vai investir se as taxas aumentam, olha, a taxa de juros aumentou, o que você vai fazer? Você vai investir em FIIs? Não, você não vai investir em FIIs. Então olha como é que isso ajuda você a ter um entendimento de onde você vai colocar o seu dinheiro, tá? Aonde você vai colocar o seu investimento. É como o vento, né? O vento muda de direção e os investimentos também mudam de direção. Então no momento estava todo mundo ali querendo investir em FIIs, agora já não é negócio para ninguém investir em FIIs, pelo menos por enquanto não. De repente volta a ser, mas por enquanto não. Por enquanto a galera está indo para o dólar, a galera está indo para o ouro, a galera está indo para a criptomoeda, porque são investimentos que estão um pouco mais palpáveis. Quando as coisas melhorarem, pode ser que o pessoal volte para o FIIs. Ou também as pessoas podem ir agora para o tesouro direto, tá? A Selic está boa. Para quem quiser investir em tesouro direto, a taxa está boa. A questão é, confia que o governo vai pagar? Essa é a questão. Eu acredito que sim, mas os investidores que botam uma grana muito alta, né, estão com o pé atrás. Então esse é o ponto. Às vezes você quer abrir um negócio, mas aí você vai pegar um empréstimo, aí você já sabe, pô, não vou pegar um empréstimo, não vou porque isso aí vai ser furada, a taxa está muito alta, né? Quando o governo parar de gastar e o dólar cair, eu já sei que a taxa vai abaixar. Quando a taxa abaixar, eu vou lá e pego um empréstimo, eu faço um financiamento. Enfim, olha como isso ajuda você a entender como que você vai investir o seu dinheiro. Tá vendo como é que é importante saber dessas coisas? É isso que eu quero que todos vocês que seguem aqui o canal aprendam, tá? Aprendam sobre economia, aprendam sobre finanças, para vocês saberem quando, onde e como investir o dinheiro de vocês, tá bom? Eu agradeço vocês por terem chegado até aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, não esquece de comentar, hein? Fui!